Bom dia, queridos, graça e paz, shalom, shalom, shalom. Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Louvado seja Deus. Eu quero nessa manhã compartilhar isso com você, essa palavra maravilhosa, que diz que é o Senhor que opera em nós. Deus é que nos dá oportunidade. Eu acredito que esse texto está nos falando sobre aquilo que Deus traz à nossa vida, aquilo que Deus traz a mim e aquilo que Deus traz a você. Nos nossos dias, Deus abre portas para nós. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Cada manhã, cada dia é uma oportunidade nova que Deus nos dá de trazer a nós coisas novas, de trazer a nós novos entendimentos, novos empreendimentos, novas oportunidades. E o texto aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que nós lemos, diz exatamente isso, que é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Deus, Ele traz a você uma oportunidade e Ele vai dar a você condições de realizar isso, de cumprir o propósito. Deus tem um propósito para cada planta, cada ser, cada pessoa, cada homem, cada mulher tem um desígnio, um propósito colocado por Deus sobre a sua vida, e para isso Deus os equipa com dons, talentos, habilidades, e ele que vai operar em nós, Ele que vai mover na nossa vida tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, um prefere de uma forma, né, uma habilidade, uma tendência, um desejo. Não estou falando nada com coisas pecaminosas, não. Estou falando de propósito de vida, né? Por exemplo, uma mesma pessoa, ela vê um problema e ela passa por cima, porque ela não percebe o problema. Outra não. Outra, ela chega ali, vê o problema e ela vai e resolve o problema. Ela é muito mais sensível àquele tipo de situação. Outros não. Outros são sensíveis a outro tipo de problema, a outro tipo de situação. Por quê? Porque a sua vida, ela carrega uma resposta para as pessoas. Nós carregamos em nós uma resposta para uma dor de alguém, para uma situação da nossa família, da nossa vida. E quando nós entendemos isso, então nós somos um instrumento de Deus no potencial máximo. Deus quer nos usar nesse potencial. Alguém tem uma habilidade para ouvir, outro já tem uma habilidade para falar. Um tem uma habilidade manual, outro tem uma habilidade mais intelectual. Então, tudo isso, eu creio, esse texto nos direciona a isso. Deus opera em nós tanto querer como efetuar. Ou seja, Deus colocou em você uma habilidade, Deus traz a você uma oportunidade. Mas nós não podemos cumprir o propósito independente de Deus, desconectados de Deus. Ninguém consegue cumprir o seu propósito na vida de maneira autônoma, sem a presença de Deus, sem que o Senhor o instrumentalize. Porque Ele opera em nós o desejo, mas Ele também opera em nós a habilidade, a capacidade, a efetividade daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, quando você se coloca diante de Deus ou diante das pessoas, diante das situações, como uma solução para algo, isso é muito bom, porque você está tendo a sua utilidade diante de Deus, diante do universo, diante do mundo. Mas quando a gente não entende isso, a gente se fecha, então a gente frustra o propósito de Deus na nossa vida. Quantas pessoas são chamadas para alguma coisa, mas elas não percebem, não entendem, então elas ficam sempre aquém
daquilo que poderia ser a bênção na sua vida. E elas acabam não sendo uma bênção na vida de alguém. Deus quer que nós sejamos uma bênção na vida das pessoas. E nós alcançamos isso quando entendemos que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, que nessa manhã você deixa Deus te usar. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, deixa Deus te usar. E é muito interessante isso. Deixa Deus te usar. Porque Ele colocou em você o querer. Então deixa Ele agir no efetuar. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, Ele vai usar você em muitas áreas, em muitas situações. Isso é uma bênção. Isso é uma grande alegria. Então, nessa manhã, deixa Deus te usar, tá bom? Deus opera em você o querer e Ele quer também efetuar na tua vida, efetuar através de você coisas maravilhosas. Eu profetizo isso na sua vida, que você seja a resposta, a solução na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, nos ambientes onde você anda. Que Deus abençoe e use você de maneira muito poderosa. Um beijo no coração, shalom, Deus abençoe, fique na paz, querido.